Imagina só sobreviver a um desastre aéreo, sair dos destroços totalmente ileso e assim que você coloca os pés no chão, alguém te entrega um cheque de mais de 2 bilhões de reais. Nossa, é um cenário quase surreal, né? Muito surreal. Mas, tipo, se a gente olhar de perto para o mundo das reestruturações corporativas no esporte, isso é basicamente o que acabou de acontecer com um dos clubes mais tradicionais do Brasil. É uma imagem forte, mas, assim, incrivelmente precisa para o nível de turbulência que a gente está analisando hoje. E logo em seguida vem essa capitalização absurda. Exato. E é exatamente essa anatomia, sabe, de um quase colapso e uma ressurreição bilionária. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Que a gente vai explorar nesse nosso mergulho nas fontes de hoje. Uhum. E as fontes estão quentes, né? Fervendo, a gente tem na mesa aqui um conjunto de matérias que saíram hoje de manhã, 25 de março de 2026. Tem reportagens do Lance, do GE, da Rádio Itatiaia. E todas falando da mesma coisa. Exatamente. Todas convergem para essa notícia que, sacudiu o mercado financeiro e o esportivo. O acordo encaminhado para a venda de 90% da SAF do Vasco da Gama. É um marco gigantesco. Com certeza. Então a nossa missão aqui é destrinchar como essa mega operação foi costurada, a gente precisa entender de onde vem esse dinheiro e, principalmente, como o Vasco sobreviveu ao vácuo deixado pelo antigo investidor. Porque não foi fácil segurar essa onda. Pois é. E quando a gente fala de um negócio que passa de 2 bilhões de reais, a primeira pergunta que vem na cabeça é: quem tem esse nível de liquidez, né? Quem tem apetite para assumir uma operação tão complexa? Olha, essa é a peça central do quebra-cabeça. As reportagens confirmam que o comprador é o empresário Marcos Faria Lamáquia. O CEO da Blue Star. Isso, CEO e fundador dessa gestora financeira, a Blue Star, que opera ali entre São Paulo e Aspen. Mas o que chama a atenção do mercado, logo de cara, nem é só o currículo dele. É a árvore genealógica, né? Exato. O DNA financeiro que ele traz é pesado. Ele é filho do José Roberto Lamáquia, que é o fundador da Crefisa, é enteado da Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. Caramba. E não para por aí. Pelo lado materno, ele é neto do falecido Aloísio de Andrade Faria, que simplesmente construiu um império no Banco Alfa e vivia nas listas de bilionários globais. É tipo a realeza do sistema financeiro nacional assumindo o controle. Totalmente. Mas o que me deixa intrigado é a diferença de abordagem. Nos últimos anos, a gente viu o futebol brasileiro ser inundado por fundos estrangeiros, sabe? Galera dos Estados Unidos, do Oriente Médio. O capital de fora. Isso. Então, como a chegada de alguém que cresceu literalmente jantando com banqueiros brasileiros muda a dinâmica de uma aquisição dessas? Muda tudo, principalmente na fase de diligência. Sabe aquela hora de abrir a caixa preta da empresa antes de assinar o cheque? Sei. Que costuma demorar horrores. Pois é. Quando um fundo gringo chega, eles contratam grandes consultorias globais. É um processo super engessado. E eles esbarram muito em não entender como as dívidas trabalhistas e cíveis funcionam aqui no Brasil na prática. Tipo o jeitinho jurídico brasileiro. Exato. Com o Lamáquia, as fontes mostram que ele usou a própria estrutura da Blue Star para analisar os números. Então ele internalizou a investigação toda. Exatamente. Isso dá velocidade e precisão para o negócio. Ele entende perfeitamente como funciona uma execução fiscal no Brasil, como negociar deságio com o credor local. Ele não precisa de tradutor para ler um balanço de clube brasileiro, né? Nem um pouco. Ele conhece a burocracia sul-americana de cor. O que nos leva ao grande elefante na sala. Porque ter o dinheiro e a expertise é ótimo, mas se a gente está falando de comprar 90% da SAF do Vasco, a gente precisa olhar para quem está vendendo. E aí a história fica complicada. E como? O capô desse carro mostra um motor completamente desmontado. Pelas notícias, a divisão atual das ações é uma bagunça. 30% do clube associativo. A antiga gestora, a 777 Partners, ainda tem 31% no papel. E os 39% restantes estão sob o poder do Vasco por decisão judicial.
Mas isso ainda está em arbitragem. E ainda tem a ACAP no meio. Sim. Quem é a ACAP nessa sopa de letrinhas? Vamos organizar isso para quem está ouvindo, porque é fundamental. A 777 Partners era aquele fundo americano que colapsou globalmente, processo de fraude, falência nos Estados Unidos, um caos. Um castelo de cartas que desmoronou. Isso. Quando eles quebraram, os ativos deles, e aí entram os 31% do Vasco, passaram para uma empresa chamada ACAP. Que é meio que uma seguradora, certo? Exato. É uma seguradora que ficou com essa bomba na mão. Eles não têm o menor interesse em administrar time de futebol no Rio de Janeiro. Eles só querem liquidar os ativos para recuperar o dinheiro perdido. Tá. Faz total sentido. Mas aqui a minha cabeça dá um pequeno nó. A gestão do Vasco entrou na justiça quase 2 anos atrás para tirar o controle da 777, né? Sim, alegando quebra de contrato. Pois é, o Vasco basicamente pulou de um avião sem paraquedas minutos antes dele explodir no ar. Mas se 39% das ações ainda estão trancadas na Câmara de Arbitragem, como o La Máquia pode simplesmente comprar 90% agora? É uma boa pergunta. Não é tipo tentar vender uma casa onde um dos quartos ainda está com o inquilino brigando na justiça para não sair? Olha, eu entendo a imagem do avião, mas eu discordo da parte do paraquedas. Na verdade, a ação judicial do Vasco foi exatamente o paraquedas. Ah, entendi. E é aqui que a diretoria do Vasco foi brilhante. Se o clube não tivesse judicializado a questão e retomado o controle preventivamente, o Vasco teria sido engolido pelo processo de falência da 777 nos tribunais americanos. E aí cair no famoso Chapter 11 de lá. Exato. O clube ia ter ativo congelado, conta bloqueada, a gente estaria falando de liquidação forçada. Ao entrar na justiça brasileira antes do colapso, o Vasco criou um cordão de isolamento. O tal do ring fencing, que chamam no mercado. Perfeitamente. Eles blindaram a operação do dia a dia do clube desse buraco negro americano. Então eles isolaram o paciente antes que a infecção se espalhasse para os órgãos vitais. Exatamente isso. Agora sobre a sua analogia da casa com um quarto trancado. Em fusões e aquisições desse tamanho, as partes não ficam esperando o processo judicial acabar para fazer o negócio. Eles especificam o risco, né? Exato, a Câmara de Arbitragem vai eventualmente decidir quem tem razão. Mas os mais de 2 bilhões de reais da Blue Star já embutem um acordo tripartite. Entendi. O dinheiro compra a fatia da ICAP, resolve a arbitragem e injeta capital. Isso. O comprador assume o risco porque confia no contrato que ele mesmo está desenhando. É fascinante. Mas isso me levanta um ponto muito prático. Durante esses quase 2 anos com a 777 desmoronando, o clube operou num limbo, sem o dono para colocar dinheiro novo. Seguraram a onda sozinhos. Sim. Como eles não quebraram? Os dados do GE mostram que o Vasco fechou o ano passado com 60 milhões em caixa. Teve boom de bilheteria, sócio-torcedor bombando, final da Copa do Brasil. Que dá uma premiação excelente, diga-se de passagem. Certeza. Mas tem uma linha nas matérias que me saltou aos olhos. O clube sobreviveu graças a um empréstimo de 80 milhões de reais da Crefisa. E aí as peças do xadrez começam a se conectar de um jeito muito interessante. É uma ironia quase cinematográfica. O Vasco passa pela pior turbulência, pega um empréstimo milionário com a Crefisa para não asfixiar, e meses depois, quem aparece para salvar o dia comprando a SAF? O filho do fundador da Crefisa. Pois é. No jargão financeiro, o que aconteceu aí tem nome. É um empréstimo ponte. Uma modalidade de crédito de curtíssimo prazo, feita só para garantir o capital de giro até que um grande evento de liquidez aconteça. Que no caso era a venda da SAF. Exato. A Crefisa injetou os 80 milhões... não como patrocínio, mas para garantir que a engrenagem continuasse girando e o ativo, que é o Vasco, não se deteriorasse. Faz sentido, porque se o clube para de pagar salário, o time vai mal, cai para a 2ª divisão e aí o valor da SAF despenca, certo? Despenca totalmente. E olha, a disciplina financeira do Vasco nesse limbo foi o que viabilizou essa venda bilionária agora. Como assim? As matérias destacam que só no primeiro trimestre de 2026 o Vasco pagou quase 20 milhões em dívidas da recuperação judicial. É muito dinheiro. Foram 8 milhões para credores cíveis e trabalhistas e 10 milhões para acordos na CNRD da CBF. Deixa eu pausar nisso aí, porque a CNRD parece só uma sigla burocrática.
Mas focar nela me soa como uma escolha bem estratégica. Por que priorizar essa câmera e não outra dívida? Porque a CNRD tem um poder devastador. Se o clube não paga o que deve lá, ele sofre o famoso transfer ban. Fica proibido de registrar jogador novo. Exatamente. E um time que não pode contratar perde todo o valor de mercado. É uma espiral da morte, sabe? Você não contrata, o time piora, cai de divisão, a TV paga menos e a falência vira questão de tempo. Nossa, um efeito dominó terrível. Sim. Então, ao pagar a CNRD e manter a folha em dia, o Vasco provou para o mercado que não era mais um poço sem fundo. Mostrou que é viável e que a torcida gera muito fluxo de caixa. E isso dá a eles um poder gigante na mesa de negociação, né? Tanto que o pré-acordo com La Máquia não é só um cheque em branco. A Blue Star vai ter que modernizar o CT, garantir folha de pagamento, financiar esportes olímpicos e assumir a dívida inteira. É o amadurecimento do modelo de SAF no Brasil. Lá em 2022, os clubes estavam desesperados, assinavam qualquer coisa só pelo dinheiro imediato. Agora não. Tem gatilho de performance, tem garantia real. Bom, se o dinheiro está lá, o modelo é sólido e o risco da 777 já foi precificado, o que está travando a assinatura desse contrato? É aí que entra a burocracia e a regulação. As fontes falam de passar pelo Conselho Deliberativo e de beneméritos. Normal. Mas a Rádio Itatiaia trouxe um ponto que achei a parte mais tensa. A ANSF. Agência de Fair Play Financeiro da CBF. Esse é o grande obstáculo regulatório. Vamos ligar os pontos aqui para quem acompanha. A madraça do comprador é a Leila Pereira. Presidente do Palmeiras. Isso, de um dos clubes mais ricos do país. E o La Máquia está comprando o Vasco. Isso acende um alerta vermelho gigante sobre conflito de interesses, né? Imagina Vasco e Palmeiras disputando uma final ou negociando direito de TV. É um vespeiro. O termo técnico é cross-ownership, ou propriedade cruzada. O La Máquia consultou a agência antes justamente para não dar problema lá na frente. Foi tipo um compliance preventivo. Perfeito. Em vez de assinar tudo, fazer festa com a torcida e depois o negócio ser anulado pela CBF, eles foram até a agência reguladora antes. É como quando duas empresas gigantes vão se fundir e precisam ir no CAD provar que não vão criar um monopólio. A lógica é idêntica. Eles abriram a estrutura societária da Blue Star para provar por A mais B que os fundos que estão comprando Vasco não se comunicam nem legalmente nem financeiramente com os recursos da Crefisa no Palmeiras. Tem que criar aquelas famosas muralhas da China jurídicas, né? Exatamente. É por isso que a diretoria do Vasco pede cautela com os prazos. A agência tem que analisar tudo isso minuciosamente. É um nível de transparência que simplesmente não existiu na primeira onda de SAFs. Observar isso tudo dá uma dimensão muito doida do que o futebol virou. Décadas atrás, o presidente do clube só descia no vestiário para dar bronca nos jogadores. E hoje em dia... Hoje, a sobrevivência do clube depende de câmara de arbitragem, isolamento jurídico internacional, agência de fair play. O campo e a bola continuam sendo o produto principal, claro, mas a linha de montagem desse produto foi completamente corporativizada, sabe? Demais. Se um clube erra na estratégia jurídica ou no empréstimo ponte, o talento do camisa 9 não importa de nada. A instituição desmorona antes mesmo do juiz apitar o início do jogo. Esse caso do Vasco é um baita divisor de águas. Com certeza. E olha, processando essa jornada toda do colapso da 777 até essa venda estruturada pela família La Máquia, me vem um pensamento para a gente fechar. Manda. Por muito tempo, o grande medo era que o futebol sul-americano fosse engolido por fundos árabes ou conglomerados gigantes e sem rosto, tipo o Citigroup. Mas olhando para esse negócio, será que a gente não está vendo o retorno do velho mecenas local? Só que agora de terno e gravata com fundo de private equity. Exato. Famílias bilionárias brasileiras assumindo o controle com ferramentas corporativas e, mais do que isso, o Vasco passou quase 2 anos sem investidor, no meio de uma guerra judicial, e ainda assim chegou numa final de Copa do Brasil e bateu recorde de sócios. É verdade. O que nos faz perguntar, será que o verdadeiro superpoder de um clube não são os bilhões de uma SAF, mas sim a força de uma torcida mobilizada que se recusa a deixar a instituição afundar? É uma mudança na matriz de poder que vai dar muito o que falar. E é com essa provocação que a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuem mergulhando fundo e questionando as manchetes.
Até a próxima investigação.